Irmãos, sem perca de tempo, peço a vocês que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, no versículo 40. Gostaria de, enquanto os irmãos procuram, gostaria de avisar, que nosso querido irmão, amado pastor, não pôde estar conosco pelo motivo do seu trabalho. Ele foi pego de surpresa e por isso não pôde estar conosco. Amém? Então, hoje, o tema da nossa mensagem hoje é: na casa tem vida. Amém? Levante sua mão direita para cima assim. Levante a mão direita. Levante a mão direita. Levante a mão. Levante a mão direita. Levante a mão direita. Levante a mão direita. Levante a mão direita. Aponte com o seu dedo assim, com o dedo de profeta, diga para o seu irmão: na casa tem vida. Amém? Então no versículo 40 do capítulo 8 de Lucas diz assim: quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, e era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Amém? Podeis assentar, fique à vontade. Amém? Então, sentado mesmo, baixe sua cabeça por um instante, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento que estamos aqui, na tua presença. Espírito Santo, eu te peço carecidamente a tua presença, esteja conosco, me auxilia na tua palavra, e que eu não possa falar nada que venha de mim, mas de ti, Espírito Santo. Eu te peço, em nome de Jesus, por cada homem que aqui está, cada um que se esforçou, cada um que trabalhou, que evangelizou, eu agradeço pela vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, aqui a Bíblia diz que o homem chamado Jairo, ele era chefe da sinagoga. E naquele tempo, somente ele poderia falar. Oi. E somente ele tinha autoridade, Como, por exemplo, nós estamos aqui, então se eu fosse um chefe da sinagoga naquele tempo, somente eu tinha autoridade para levar a palavra, Então esse homem, Jairo, ele, por trás dos panos, ele tinha uma vida de pecado. Jairo, ele, na sinagoga, Jairo, ele era muito santo, um homem, um doutor da lei, mas por trás, ele vivia em adultério. Tinha uma filha única, uma única filha de 12 anos, na qual ele amava muito. Mas sabendo que ela estava para morrer, sabendo que ela estava muito doente, e ele só mandava provisões, só mandava ajuda, mas a ajuda que ele mandava não era o suficiente. Nesse tempo, um homem chamado Jesus, o seu mestre, ele já fazia milagres.
ele já ressuscitava mortos. Ele parava cortejos fúnebres e ressuscitava mortos, curava os leprosos. E teve um certo dia que alguém chegou até a sinagoga, quase que secretamente, chamou Jairo, pediu que viesse até ele e disse: tua filha está morrendo, você precisa ir até lá. Jairo imediatamente saiu da sinagoga e foi até a casa, aonde ele tinha uma filha com aquela mulher. E quando ele chega lá, realmente a sua filha estava à beira da morte. Mas ele não queria dar o braço a torcer, porque o homem que ele acusava, por ser o homem que ele acusava de enganar as pessoas, de curar, pelas curas que Jesus fazia, ele achava que era pelos demônios. Jairo queria por todo o tempo, queria tentar fazer com que Jesus se constrangesse, mas ele não conseguia. Mas nesse dia, Jairo ele teve que sair da sua casa, correndo atrás de Jesus. Mas enquanto ele saiu para ir atrás de Jesus, Jesus ele estava bem distante. Jesus ele andava curando, ele curava as mulheres, curava os homens, e as mulheres o seguiam com alegria. E a alegria que elas tinham no coração era tão grande que elas não deixavam ele. Maria Madalena, quando ela foi liberta daqueles 7 demônios, ela não deixou de seguir ele. Ela foi com ele. Enquanto ele vinha curando, Jairo teve um longo caminho a correr. Jairo ele teve que correr muito para achar o mestre. E enquanto ele corria atrás do Senhor Jesus, o Senhor Jesus estava do outro lado, curando. E ele falava com as pessoas em parábolas. Enquanto ele falava em parábolas, ele dizia, mas as parábolas eram para os seus discípulos, ele fazia entender, mas outras pessoas não. E ele estava, e o Senhor Jesus, enquanto ele vinha a caminho curando, ele parou em um certo lugar, na qual ele parou para levar a mensagem, a palavra de Deus, a palavra do Pai. E sua mãe e seus irmãos pediram que avisasse ele que eles estavam lá, para falar com ele. E ele disse, a resposta dele foi essa: quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Amém? Então ele saiu dali, chamou seus discípulos
Ele chamou seus discípulos e disse: venham comigo. Vamos para o outro lado. E ele foi até a aldeia dos Genazarenos. E nesse dia, nesse mesmo dia, Jairo estava à procura dele. Porque ele sabia que só o Senhor Jesus podia curar a filha dele. Somente ele. Na qual ele acusava de o Senhor Jesus ser um falso profeta, um falso Messias. Mas mesmo assim, ele foi atrás de Jesus para levar até a sua casa, para curar a filha dele. E quando ele sai daquele local e que ele entra no barco para ir para o outro lado, no meio da viagem, se levanta uma tempestade. E nessa tempestade, irmãos, foi justamente para testar a fé dos seus discípulos, né, até onde eles iam. E quando o barco, as ondas tentava afundar o barco, foi quando eles se lembraram do mestre. Acordaram ele para ele os salvar, porque o barco já estava quase indo para o fundo. Mas quando ele se levantou, ele acalmou o vento, cessou o vento e acalmou o mar, né? E disse: homens de pouca fé. Porque o que ele fazia, os seus discípulos também podiam fazer. Mas eles ficaram tão o temor deles foi tão grande o temor dele, que eles disseram assim: que homem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Mas chegando na terra dos Gerazenos, depois que acalma a tempestade, chegando na terra dos Gerazenos, ainda Jairo procurava Jesus, porque ele sabia que o Senhor Jesus tinha o poder de curar sua filha. E quando ele chega, logo aquele homem com uma legião de demônios, ele corre na direção do Senhor Jesus e se prostra no chão e dizendo: o que queres de mim? Né? Então, ele curou aquele homem, da qual nem as correntes conseguiu segurar. Nada podia deter aquele homem pela legião de demônios que tinham dentro dele. E uma legião de demônios, meus irmãos, é muito forte. Era uma casa vazia. Era uma casa vazia, aquele homem. Mas quando ele, pelos demônios, foi levado até Jesus, que se prostrou no chão e foi liberto, ele saiu dali glorificando a Deus e falando o que ele tinha feito na vida dele.
Ele foi liberto. Mas ele queria seguir Jesus. Mas o Senhor Jesus disse que ele não podia ir. Que ele ficasse e falasse para todo mundo o que tinha acontecido na vida dele. Aquela legião de demônios, nem eles queriam ir para o abismo. Nem eles. Eles de maneira nenhuma queriam ser que o Senhor, que o mestre jogasse ele para o abismo. Mas naquela manada de porcos, eles aceitaram e foram para a manada de porcos. Agora imagina que nem os demônios querem ir para o inferno. Tem medo de... Aqueles demônios tiveram medo de ir para o inferno. Agora imagina o homem, criação, semelhança de Deus, vivendo eternamente no inferno. O homem não nasceu para ir para o inferno. Deus não criou o homem para ir para o inferno. Eu acredito assim, pastor Alex. Deus criou para o louvor da sua glória. Deus, ele criou eu e você para adorá-lo. Deus não nos criou para o tormento, mas pela teimosia do homem, pelas decisões erradas que tomamos. Muitos, nesse exato momento, estão passando pela porta do abismo. E esse homem, esse gadareno, ele queria seguir o mestre, mas ele não deixou. A casa foi limpa e se encheu de esperança. E saiu espalhando o que ele tinha feito na vida dele. E quando ele foi expulso daquela terra, por causa disso, por causa dessa cura, quando ele foi expulso daquela terra, ele não questionou. Ele entrou no barco com seus discípulos, mas mesmo ele entrando no barco, alguns ainda questionaram, com certeza. Mas ele entrou no barco e voltou. E quando ele voltou, já tinha uma multidão esperando ele do outro lado. E essa multidão que estava esperando ele, tinha leprosos. Essa multidão que estava esperando ele, tinha coxo. Nessa multidão que estava esperando ele, tinha cego, tinha mudo, surdo. E ele já sabia que essas pessoas estavam esperando ele. E quando ele encosta naquela beira, na beira daquele lago, esse homem chamado Jairo, ele chega. E quando ele chega e que fica de frente a frente com o Senhor Jesus, com o mestre, ele não fica em pé diante dele. Ele se prostra de joelho no chão e pede com que ele vá até a sua casa para curar a sua filha. Um dos seus acusadores, aquele que ele queria todo o tempo acusando, aquele que ele estava todo o tempo acusando o Senhor Jesus, dizendo que tudo era farsa, tudo que ele fazia era mentira, tudo era obra do demônio.
Mas ele não resistiu. Ele não resistiu e procurou aquele quem ele tanto acusava para curar sua filha. E quando ele chega, que ele pede para o mestre ir até a sua casa para curar sua filha, alguém chega com ele e diz assim: Jairo, não adianta mais. Não perturbe mais o mestre. Tua filha morreu. E aquele homem, Jairo, aos prantos cai no chão, chorando pela sua filha. Mas ele viu uma coisa boa no coração daquele homem. Ele viu o quanto ele amava a filha dele. E ele, humildemente, pegou ele, levantou Jairo e disse: não temas, creia somente, porque ela dorme. O que Jesus disse para ele confortou o coração dele, porque ele sabia que o mestre podia ir na casa dele e curar a filha dele. Mas só que nessa briga tinha mais uma pessoa. Tinha mais uma pessoa que precisava ser curada antes de o mestre ir até a casa de Jairo. E essa pessoa, ela gastou tudo que ela tinha dentro desse percurso de Jairo. Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, seu ouro, sua riqueza, e nenhum desses médicos conseguiram curar essa mulher. Antes de ele ir até a casa de Jairo, essa cura precisava acontecer. Antes de ele chegar até a casa de Jairo para ressuscitar a filha dele, essa cura precisava acontecer, que é a mulher do fluxo de sangue. E ela sofria 12 anos. E ela dizia assim: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Em outras traduções, se eu tocar apenas na beira da sua veste, eu serei curada. Sem precisar dar uma palavra para ela. Mas a fé dela foi tão grande que ela rompeu aquela multidão. E quando ela rompeu aquela multidão, ela foi quase como lentamente, ou caindo de uma vez só, para poder tocar no manto do mestre. E quando ela tocou no manto do mestre, o sangue cessou. O sangue cessou. E agora imagina aquela multidão imprensando ele, empurrando ele para lá, empurrando ele para cá. E ele dizia assim: parem. Alguém me tocou. E os seus discípulos diziam: mestre, como que alguém te tocou? Se a multidão nos joga para um lado e nos joga para o outro, e a gente não consegue nem andar direito. Como se alguém te tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E aquela mulher estava ainda no chão. E aquela mulher ainda estava no chão. E ela dizia, e ele virou e perguntou: quem me tocou? E ela disse, imagina ela dizendo: pastor Alex, foi eu, Senhor, que te toquei. E ele chegando perto dela, dizendo: filha,
Imagina assim, pastor Alex, ele dizendo: filha, não foi a minha roupa que te salvou, que te curou, foi a tua fé. A tua fé que te salvou, a tua fé que te curou. E ela se levantou muito feliz. E antes de ele chegar até a casa de Jairo, essa cura precisava acontecer. E ele foi com Jairo até a casa de Jairo. Irmão, e quando ele chega na casa de Jairo, aquela multidão de gente chorando por causa da filha dele. E agora, imagina, aquelas mulheres eram pagas para chorar. Aquelas mulheres, tinha muita mulher ali. E quando ele chegou na casa, ele disse: não chores, porque a menina não está morta, ela dorme. E alguns achavam que ele era um louco. E ele não era louco. E ele, quando ele botou o pé na porta da casa de Jairo, quem foi o primeiro que teve que sair de lá? O primeiro que saiu da casa de Jairo foi a morte. Porque o dono da vida tinha acabado de entrar. E quando ele chegou, que ele passou pela sala, entrou no quarto, e quando ele chegou no quarto, encostou na cama, e que ele tocou na menina, e algumas traduções diz: Tabita cume, levanta-te, né? Que traduzindo é: menina, levante, acorde. E naquele exato momento, ela acordou e ela levantou. Na casa de Jairo, de um acusador dele, ele foi e ressuscitou a filha dele. E foi uma alegria muito grande, principalmente para a mãe dela, que ele ressuscitou ela. Mas Jairo, mesmo vendo, ainda tinha um coração duro. E depois que ele ressuscitou a filha dele, depois de uns dias, ele ainda continuou com a prática de acusar o mestre. Irmãos, a casa, ela não pode estar vazia. A nossa casa, a minha, a sua casa, ela tem vida. A minha e a sua casa, ela tem que estar lá o dono da vida. É o dono da vida. Para me finalizar aqui, irmãos, eu quero dizer para você, chame, traga para sua casa o dono da vida. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele levou sobre si, em cada chicotada ele levou a sua enfermidade. Cada passo que ele deu na cruz, cada passo com a cruz carregada nos ombros, pegando chicotada, ele levou sobre ele as nossas dores, para que hoje a tua casa tenha vida.
Amém? Eu quero encerrar aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos, pastor Alex, se me permitir, compartilhar com os irmãos uma pequena experiência que eu tive. E nessa experiência, eu dizia para o Senhor bem assim: Senhor, fala comigo, me diz o que o Senhor quer de mim. Mas eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não quero que o Senhor fale comigo através do pastor Alex. Eu não quero que o Senhor fale comigo através da pastora Raquel, porque eu me conheço, eu vou duvidar. Use uma pessoa que talvez eu nunca tenha visto, mas fala comigo, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? E eu saí para trabalhar nesse dia. Eu estava trabalhando na oficina mecânica ainda. E eu cheguei tão cedo. E eu estava lá mexendo no meu celular e via um homem amanhecido, pastor Alex. Chegou perto de mim assim e falou para mim assim: o senhor é irmão, né? Eu disse: sou sim. Ele disse: irmão, eu acabei de dar 70 mil reais para um bocado de gente. Eu dividi, porque não me faz falta. Eu disse: como 70 mil? E como não vai fazer falta? Porque Deus me dá de novo. E eu, pela minha teimosia, pela minha rebeldia, eu gasto tudo isso. Cachaça e drogas. E ele baixou a cabeça. E ele levantou a cabeça, olhou para mim e começou a chorar. E disse: irmão, tem uma coisa lá na sua casa que o senhor tem e o senhor precisa dar. E eu disse para ele assim: irmão, eu não tenho nada em casa. Ele disse: o senhor tem. O senhor tem, que o senhor precisa dar para alguém. E eu baixei minha cabeça, pastor Alex, e ele falou bem assim: irmão, o senhor tem, está lá na sua casa. E o senhor precisa dar para alguém. E eu brigando comigo mesmo, dizendo: mas eu não tenho, meu Deus, Senhor, eu não tenho. E aquele homem dizia assim para mim: você tem. E está lá na sua casa, você tem. Eu levantei a cabeça e disse para ele bem assim: irmão, não tenho nada na geladeira. Como é que eu tenho para dar para alguém? Não, irmão, só tem. E ele chorava tanto dizendo isso para mim, ele chorava tanto, que nesse dia até o irmão Kelme, ele custou abrir o portão para nós ir na padaria comprar pão. E aquele homem disse assim: quando o senhor dá aquilo que o senhor tem lá na sua casa, Deus vai lhe abençoar mais ainda. E eu disse para ele assim: irmão, mas eu não tenho nada. Eu não sou nem apegado com as coisas. Eu não tenho nada. E ele disse: o senhor tem, irmão. Pastor Alex, ele chorava tanto que ele insistia em dizer para mim que eu tinha alguma coisa lá em casa. E eu não tinha, irmão Márcio. Eu não tinha. Então, meus irmãos, quando você pede para ele falar com você, ele fala. Entendeu? Quando você quer uma resposta dele, ele te dá uma resposta. Quando você pede por ajuda, ele te ajuda. Quando você pede socorro, ele te traz o socorro. Mas quando vem, você nem percebe. Algumas vezes nem se percebe quando vem. E deixamos passar. E eu quero aqui
finalizar aqui, irmãos, tá? Para não alongar muito. E agradecer a todos vocês que se empenharam, tá? E irmãos, foi quinta, né? Hoje? Quinta, né? Então, irmãos, é o seguinte. Quem aqui estava no propósito? No propósito. Isso, no propósito da rede, da célula. Amém. Então, nosso propósito, irmão, já finalizou? Não, né? Diego? Não, né? Então, o nosso propósito, meu irmão, da caixinha, ela vai continuar até o final do ano. Até o final do ano. Nosso propósito. Orar, jejuar. A luta não é fácil. Convidar é fácil, mas difícil a pessoa vir. Amém? Mas não desista. Não desista. Porque um dia essas pessoas que você convidou vai vir. Amém? Nosso propósito vai continuar da caixinha até o final do ano. Amém?